Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma palestra aí do nosso ciclo profissional de impacto, né? Então, nesses primeiros minutinhos, eu sempre aproveito para fazer um merchan do objetivo, né, na verdade, dessas atividades. Então, como eu sempre digo, um dos objetivos dessa palestra é oferecer para você aquilo que a universidade é característica da universidade, né? Que é um conhecimento mais amplo que vai além daquele conhecimento técnico que você desenvolve já no curso. Esse diálogo que a universidade proporciona entre vários cursos, entre várias áreas e também entre vários profissionais é extremamente enriquecedor. Então, nesse sentido, a gente busca trazer aqui várias palestras para vocês que sejam relevantes e que agreguem, né? Sejam relevantes em termos de habilidades, em termos de competências que podem ajudar a desenvolver e também que seja útil para você no momento em que você, nesse nosso momento. Em particular, a palestra de hoje, para mim, tem um papel, né, fundamental, que é esse aí, cuidados com a saúde em tempos de home office. Tem uma frase que eu acho que é do Dalai Lama, que é o homem gasta sua saúde para trabalhar e ganhar dinheiro e depois gasta dinheiro para recuperar sua saúde, né? A frase, obviamente, não é assim, a frase é muito mais solene do que a minha citação, mas a moral dela é muito clara, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde. O nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, é o nosso templo também, né? É graças a ele que a gente pode desfrutar de todas as coisas boas que tem aí no mundo. E às vezes a gente acaba esquecendo de cuidar dele da devida forma. E cuidar vai em vários aspectos, né? Vai numa alimentação saudável, em você ter hábitos saudáveis, mas também você fazer exercícios, né? Você movimentar o seu corpo. A gente hoje tem muitas facilidades graças às tecnologias, mas essas tecnologias também acabam deixando o nosso corpo muito acomodado, o que não necessariamente é uma coisa boa. E aí, com a pandemia, a gente teve essa situação ainda mais agravada, porque academias fechadas, parques fechados, pistas de caminhada tudo fechado. Como que a gente fica, né? Significa que não tem solução? Claro que tem, né? Tem sim solução, e é justamente essa reflexão, justamente com algumas dicas que a Júlia vai trazer aqui para a gente. Então, primeiramente, queria dar parabéns a todos que estão aqui, né, presentes, porque se vocês se importam com isso, vocês se preocupam com isso, e isso é um tema bastante relevante. E eu queria, então, agradecer também a Júlia, né, por ter aceitado esse convite, para vir aqui para a gente falar para a gente sobre cuidados com a saúde em tempos de home office. Eu vou deixar ela se apresentar, né, ela contar um pouquinho mais de quem ela é, e tenho certeza que o conteúdo que ela vai trazer aqui vai ser muito útil para vocês. Então, fiquem bem atentos, atentas, anote o que tiver que anotar, né? Depois, se for o caso, a Júlia está deixando aí também os contatos dela. Se a gente não tiver tempo aqui no final para conversar, depois entre em contato com ela. Ela é uma pessoa extremamente aberta e solícita. E então é isso. Eu agradeço, né, mais uma vez aí, Júlia. A palavra é sua. Obrigadão. Obrigado, Mutai, obrigado pelo convite, né? É sempre importante a gente falar sobre saúde de forma geral. E é interessante a gente ver alguns temas, né, que a pandemia trouxe mais expressivamente, né? Quando a gente falou sobre esse tema, né, Mutai, a gente estava conversando sobre saúde de forma geral, mas aí eu fui pesquisar um pouco mais, né? Eu sou fisioterapeuta, formação, já fiz pós-graduação em gestão, já fiz algumas especializações na área de reabilitação e hoje eu trabalho com a saúde do trabalhador, né, na área de ergonomia, ginástica laboral, eu e o meu sócio, né, o Thiago. Então, eu sou, para quem não sabe, uma curiosidade, eu sou professora de Aikido, que é uma arte marcial. Então, essa parte aí de saúde, vista de forma mais geral, né, mente e o corpo, ela é bem expressiva quando a gente pensa em arte marcial.
Então, a gente vem trazendo um pouquinho desse conhecimento também, né? Do conhecimento tanto... eu não vou aprofundar muito em detalhes, porque a gente tem um público aqui bem heterogêneo. Quem tiver dúvida ou quem tiver alguma coisa que queira conversar mais profundamente sobre, esse é meu contato. Podem mandar mensagem, podem entrar em contato que a gente vai respondendo. Então, como eu disse, eu fui pesquisar um pouco sobre o que a saúde está falando nesse momento, né? O que a gente consegue ver de informação e de pesquisa sobre o que está acontecendo na saúde. Então, existem alguns estudos em adolescentes e jovens, pelo ESPRO, que viu que eles fizeram uma pesquisa no começo da pandemia e alguns meses depois, e viram que quadros ansiosos têm aumentado, passaram de 87,1% para 90%. Preocupação em geral passaram de 72% para 75%. O estresse passou de 73,2% para 74,7%. Ou seja, conforme a pandemia vai se alongando, a gente vai vendo esses índices de ansiedade e estresse, preocupação aumentar em adolescentes e jovens. O que acontece mais ou menos também com maiores de 18 anos. Essa é uma pesquisa aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz que 80% dos pesquisados, né, das pessoas perguntadas, reportaram sintomas moderados a graves de ansiedade, assim como 68% reportaram ter depressão. Ou seja, esses sintomas de ansiedade, os sintomas relacionados a estresse, eles estão muito mais em evidência, né? Principalmente com esse isolamento social. Então, para falar sobre estresse, antes a gente tem que falar um pouquinho sobre o equilíbrio. Então, na área da saúde, a gente fala um pouquinho sobre equilíbrio com o nome de homeostase. E a manutenção da vida, ela depende criticamente de manter o nosso ambiente interno constante, diante de um ambiente de mudança, que foi algo que aconteceu mais bruscamente aí no começo dessa pandemia. Então, a homeostase é esse equilíbrio, é a busca pelo equilíbrio. Então, um equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico. Vão acontecendo as mudanças e nós vamos nos adaptando esse ambiente interno ao que vai acontecendo no ambiente externo. Então, quando a gente fala de estresse, a gente está falando um pouquinho sobre esse desequilíbrio, porque o termo estresse, ele representa o quê? Os efeitos de qualquer coisa que ameace seriamente a homeostase. Então, algo percebido como essa ameaça, ele provoca um efeito. E aí o termo estresse. Então, é possível que vocês pensem aí ou saibam bem alguma coisa ou alguém que tire o equilíbrio de vocês, na vida de vocês. Então, você tem que se adaptar para manter esse equilíbrio, essa homeostase. Então, essa adaptação, né, a esse desequilíbrio, ele se dá quando uma ameaça real, então algo que realmente aconteceu, por exemplo, você está andando e um cachorro começa a te perseguir. Então, uma ameaça real. Ou ela é percebida. Então, você vê um portão aberto com o aviso de cão bravo e você não viu o cachorro ainda, mas é uma ameaça percebida. Então, essa ameaça real ou percebida a um organismo, né, no caso você, é chamada de estressor. E a resposta a esse estressor é chamada de resposta ao estresse, então. Então, fica a dúvida, o estresse é ruim ou o estresse é bom? E a resposta é, depende. Um estresse, ele pode ser agudo ou pode ser crônico. Então, no momento em que você está correndo de um cachorro bravo, ele é bom, porque ele te possibilita essa resposta. Então,
ele pode ser um agudo. Só que você não consegue manter isso por muito tempo. Então, quando ele passa a ser crônico, ele passa a ser um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá. O que seria o estresse agudo? Então, seu corpo percebeu uma ameaça. Então, ele ou percebe uma ameaça ou realmente é uma ameaça. O que ele faz? Ele precisa de duas coisas. Disponibilizar energia. Então, ele precisa direcionar essa energia. Para quê? Para que você faça alguma coisa. Então, ele usa alguns hormônios. Vocês devem conhecer aí o hormônio cortisol, por exemplo. Um dos hormônios que disponibilizam mais energia para você fazer uma atividade. E a outra coisa que acontece é a mudança no padrão de distribuição dessa energia. Ela tem que chegar em alguns lugares bem específicos. E por isso, ele muda a distribuição de sangue no corpo. Então, o que é suprimido nesse momento? É suprimido nesse momento a circulação de sangue para órgãos, por exemplo, estômago, intestino. Por quê? Porque lá não está tendo nenhum processo crucial para manter a vida. E nos aparelhos reprodutores. Então, o sangue ele não vai tanto para essas regiões. Assim como os hormônios de crescimento, eles não são distribuídos, né, ou aumentados nessa situação de estresse agudo. E o que é estimulado, Júlia? É estimulado, então, a parte relacionada com a musculatura, ou seja, você precisa de energia chegando de forma mais expressiva nos músculos. Dito isso, então, você vai precisar também de algumas células importantes para evitar caso você se machuque, né? Vamos dizer assim, existem algumas células que te ajudam a proteger de algumas infecções locais. Então, essa parte ela é estimulada. Então, acontece isso no agudo. E aí, isso possibilita o seu corpo a fazer o quê? Lutar, no caso, ou correr. Então, esse mecanismo é chamado de luta ou fuga, porque ele prepara o corpo para uma atividade mais intensa e que preserve a vida daquele indivíduo. Só que no dia a dia é difícil a gente ter um momento, por exemplo, um professor dá uma nota menor para a gente fica bravo e tal, e tem um estresse mais agudo. O que acontece? Esse estresse mais agudo, ele não deflagra, né? Você não pode nem bater no professor ou bater em alguém ou correr, né? Tipo, sair, ficar mais bravo, vamos dizer assim. Então, os meios sociais atuais, eles não permitem ou eles modulam isso, o que causa nas pessoas algumas tensões. Por quê? Porque existe um estado de vigília, que é quando você está sob estresse, só que você não luta e nem foge neste exato momento. Você fica no estágio de apreensão. O que causa o quê? Muitas dores musculares. Então é muito comum as pessoas que estão estressadas, elas têm uma tendência, né, a subir ou travar o ombro. Elas podem ter algumas dores no pescoço. Então é muito comum. E o que acontece quando a gente está pensando aí no estresse crônico? O estresse crônico, da mesma forma, existe uma ameaça. Essa ameaça ela pode ser real ou percebida, ou seja, ela pode existir de fato, ou o corpo pode achar que existe, e isso provoca um aumento sustentado daquelas duas substâncias, né, que vocês conhecem, catecolamina e cortisol, que são responsáveis aí pelo direcionamento de energia, né, gerar mais energia. E
esse estado sustentado, né, desse aumento, ele gera o quê? Uma fadiga no sistema, o que faz com que você tenha uma redução da resposta imune. É como se, entre aspas, o corpo ele ficasse um pouco mais cansado e ele não conseguisse gerar uma resposta imune suficiente aí para combater outras enfermidades. Acontece também um aumento da pressão arterial e potencial lesão dos vasos sanguíneos. Por quê? O aumento da pressão, ela se dá também, né? Uma das formas é pela redução do lúmen do vaso sanguíneo. Então, quando você redireciona o sangue para determinadas regiões, você acaba aumentando a pressão em alguns lugares, o que pode causar uma lesão, né, quando é de forma sustentada, nesses vasos sanguíneos. Outra alteração que pode acontecer, já relatada em alguns artigos, é a alteração concêntrica do coração. É uma alteração que faz com que o coração ele trabalhe mais de forma mais sustentada. E aí, isso causa algumas modificações no corpo, né? Em que você tem uma recuperação mais lenta, quando você tem alguma ferida ou fez alguma cirurgia. Você tem uma resposta mais pobre de anticorpos à vacinação, ou seja, você lembra que o sistema imune ele estava debilitado? Então a resposta dele vai ser um pouco mais pobre, né? Ele não vai conseguir ter uma imunização tão interessante e aumenta a vulnerabilidade a infecções virais, ou seja, o corpo perde um pouco a capacidade de combater outras doenças, né? Então, falando um pouquinho sobre a ameaça real e percebida, né? Ela pode ser uma ameaça que realmente está acontecendo, e alguns estudos já comprovaram que algumas coisas deflagram no nosso cérebro a percepção de que alguma coisa ruim vai acontecer. E isso também causa o estresse. Então, está muito ligado, né, às nossas emoções, sentimentos e às alterações que acontecem no nosso corpo. Então, ao perceber uma ameaça ou um perigo, você tem um estímulo. Esse estímulo, ele faz com que uma área do nosso corpo, chamada amígdala, dispare uma série de sinais no nosso corpo. Esses sinais vão aparecer como formas, como algumas alterações corporais, que é sudorese, taquicardia, o olho começa a tremer, a mão sua, a boca seca. E isso vai depender muito, né, essa modificação corporal, você, como pessoa, dá um sentido, um significado a ela. E a partir daí, ela pode, as alterações do corpo, elas geram, então, esse sentimento, que você pode falar sobre, né? E aí, existe também uma forma de aumentar, né, ou graduar essa intensidade desse sentimento. Então, ela pode ser maior ou menor. Dito, por exemplo, a percepção da pessoa sobre aquilo que está acontecendo com ela. Então, o que eu trago para vocês é uma forma possível de se agir, né? A gente vê que a academia está fechada, várias coisas estão restritas, né? Várias práticas estão restritas, e eu trago para vocês aqui uma das possibilidades, né? Que é a prática de meditação, tá? Ela começou como? Ela começou como uma tradição espiritual, de cultural também, né? E acaba que milenar, né? Principalmente China, Ásia, e você tem aí nos anos 60 essa desvinculação
do contexto tradicional e espiritual, trazendo para a parte científica. Então, no Oriente ela tem essa tradição, mas no Ocidente acaba que ela desvinculou um pouco e trouxe para a parte científica, que é legal, que a gente consegue realmente fazer alguns testes e pesquisas sobre essa prática. Então, a meditação, ela tem uma atuação em várias partes do corpo. Eu trouxe aqui algumas, só para a gente poder exemplificar para vocês nesse contexto do estresse, tá? Então, o sistema límbico, ele é um sistema um pouco mais primitivo no nosso cérebro, e ele é responsável pela manifestação de reações emocionais intensas, o comportamento social, comportamentos sociais e a memória. O que a meditação faz quando a gente pensa aí nesse contexto do sistema límbico, tá? A meditação, alguns artigos já falam, depois eu vou disponibilizar para vocês, sobre a diminuição da resposta, ou seja, uma modulação dessa resposta de reações emocionais intensas, né? E diminuição também do tamanho da amígdala. Lembra que a gente falou dela? Então, após anos de prática, foi observado que alguns praticantes, eles tinham a redução da amígdala. Então, muito provavelmente, ele modulava, né, essa expressão da amígdala. Então, existe, então, a regulação da transmissão de alguns hormônios aqui, né, que causam, né, que ajudam a modular essas reações emocionais mais intensas. E com isso, você diminui a oscilação do humor e consegue manter a homeostase um pouquinho melhor. Meditação, então, e o córtex pré-frontal. Então, esse córtex pré-frontal, né, ele tem uma relação sofisticada com o cérebro e o nosso comportamento. Então, o que ele faz? Ele avalia o ambiente e estabelece um controle sobre o nosso próprio pensamento. Ele é o que faz cada indivíduo ser cada indivíduo. E a meditação, ela atua um pouquinho no aumento da plasticidade neural dessa área e diminui também a perda de massa em sujeitos acima de 50 anos. Lembra que a gente falou sobre o estresse real e a percepção sobre o estresse? Então, ela está ligada a essa parte de percepção. Então, voltando aqui a alguns slides, né? A meditação, ela atua na percepção, ameaça e perigo, atua na amígdala também e atua na graduação da intensidade dessas emoções, então consegue modular um pouquinho. Então, esse estado de vigília, né, alguns estudos já falam sobre o relaxamento muscular. Então, a gente tem esse estado de vigília em que a tensão muscular ela está mais alta, né? E você, com algumas práticas, você consegue reduzir essa tensão muscular. Então, quando você consegue reduzir, você causa um relaxamento do corpo em si. Então, com isso, o que a gente, para fechar um pouquinho aqui, quando você tem quadros de estresse, a meditação ela pode ser uma alternativa, principalmente quando você tem a diminuição, né, dessas atividades ou do deslocamento ou algumas restrições, principalmente se for voltada à respiração. Então, existem vários tipos, né, de meditação. A gente falou muito aqui sobre mindfulness e todos eles relatam sobre o controle da respiração. Essa respiração mais lenta e mais profunda, causando esse tipo de alteração. O que acontece, né, o que a gente vai trazer aqui para vocês, não sei se o Motai viu se o Thiago entrou, o que a gente vai trazer para vocês vai ser uma prática baseada nessa respiração, que é possível fazer em casa, fazer no trabalho, né, no home office, e que é aí uma
uma dinâmica mais interessante para a redução dessa tensão muscular e o controle, né, a longo prazo do estresse. Júlia, Diga, eu não vi ele aqui ainda não. chegou a ver não? Deixa eu ver aqui. Vou parar de compartilhar. Parei de compartilhar? Parou. Certo. Deixa eu ver aqui se ele vai entrar. Então, o que a gente vê, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar agora, enquanto a gente vê se o Thiago chega. Alguém tem alguma dúvida? Ei, Júlia, tudo bem? Tudo jóia. É. Margarete. Isso. O chat de vocês não está funcionando, não, né? Não, ele não funciona não, Ah, infelizmente. ele está travado, tá. Não, mas já passou aqui. Tranquilo, então. Se alguém tiver alguma dúvida, Ricardo, a gente pode disponibilizar, se o Thiago não conseguir entrar aqui, a gente pode disponibilizar para os presentes, né, um mês aí de aulas referentes à ginástica laboral, para que vocês possam experimentar, como eu falei, a longo prazo, né? Então, os benefícios a longo prazo, eles são mais interessantes. Então, talvez seja legal vocês participarem dessa dinâmica de aulas, né, de ginástica laboral baseadas no Tai Chi, né, que é uma prática que visa bastante essa parte de respiração e de controle, né, mais emocional. É interessante, né, Júlia? Porque, assim, quando a gente fala sobre cuidados com a saúde, aí muitas vezes a gente pensa em cuidado, eu confesso que eu penso isso, né? Em cuidado com o corpo de uma forma mais direta, né? Igual a gente estava até conversando aqui no início, só compartilhando com os demais, que no início, assim, há alguns dias eu estava me sentindo muito desanimado, muito sem energia, principalmente na parte da manhã. Aí eu sentava na frente do computador para trabalhar e ficava lá olhando para o computador, querendo que ele fizesse alguma coisa sozinho. Aí eu percebi, nossa, eu preciso voltar a fazer algum tipo de atividade, né? Porque as academias tinham sido fechadas de novo. Tinha que fazer alguma coisa. Aí voltei, comecei a fazer de novo. E aí, assim, a energia voltou. É incrível, né? Porque o corpo estava parado o tempo todo e aí acaba que tudo para. Então, quer dizer, eu senti o efeito de o corpo parou, a mente parou. Então, eu me senti assim, minha cabeça não estava funcionando 100%, não estava motivado, não estava animado. E aí, o que você trouxe para a gente é justamente o contrário também, né? O que é o mais incrível. Quer dizer, ativar a mente ou estar com a saúde mental, né, através da meditação, em dia, ajuda você a ter uma saúde corporal maior. E aí você mostrou exatamente o porquê, né, com A mais B. Então, isso é muito interessante. Exatamente. É legal a gente pensar que o nosso corpo ele é muito complexo, né? Então acaba que quando a gente não está bem mentalmente, o corpo ele responde a isso. Então as coisas têm que a homeostase, né, que a gente falou aqui, esse equilíbrio, ele não é só o equilíbrio corporal, ele é o equilíbrio de todas as áreas. Por isso que é tão importante, né, os pacientes eles terem uma abordagem multiprofissional, porque ele não é visto somente sobre um viés, ele é visto sobre vários, e isso só beneficia o cliente. Então, por exemplo, o que a gente traz para a saúde do trabalhador é exatamente isso. A gente traz uma visão mais global para que ele possa se sentir melhor e, por isso, ele produzir mais. Então, isso é que é legal. Você estava falando sobre a sua produção que caiu,
e tinha a ver com várias outras coisas, né? Porque a sua habilidade, né, ela não caiu, mas a motivação talvez caiu. E aí você foi no corpo para poder trazer motivação para a mente. E você pode ir ao contrário também. Então, muitas pessoas têm dores ou têm incômodos que não permitem uma atividade, por exemplo, ou estão em situações em que não podem fazer. Eles podem sim trabalhar a mente e trabalhar algumas movimentações que vão ser capazes de movimentar através da mente o corpo e através do corpo a mente. Então é essa interação. Eu gosto muito de contar para os meus alunos a história do Michael Phelps. Muitos aqui devem conhecer o Michael Phelps, né? É simplesmente um dos, se não for o maior atleta olímpico da história, porque ele sozinho bateu dezenas de recordes. Eu acho que ele bateu 29 recordes, ganhou 35 medalhas, ou o contrário, bateu 35, sei lá. Bom, se ele bateu o recorde, ele ganhou medalha, né? Então, ele deve ter ganhado aí 35 medalhas e batido uns 29 recordes. Dá uma olhada no Wikipedia depois. Na natação. E a natação é um esporte extremamente difícil, porque é coisa de centésimo, assim, todos os esportes olímpicos são difíceis, né? Mas é um detalhezinho, às vezes é uma braçada que o cara dá errado e que já atrapalha todo o ritmo dele. E aí ele às vezes perde uma prova por causa disso. Então é um esporte extremamente difícil. E como que o Michael Phelps conseguiu chegar nesse nível, né? E a história dele é muito esclarecedora, inclusive num outro sentido, porque uma pergunta, né, que a gente pode fazer, ok, beleza. A gente entende que a meditação é muito importante, a gente entende que o exercício físico é muito importante. Mas o que muitas vezes impede as pessoas de fazerem isso, né? Quer dizer, o que impede as pessoas de fazer uma caminhada, ou então, né? Essa é a grande pergunta que todos os profissionais da saúde fazem. E existem algumas, né, pesquisas falando sobre. Uma das coisas envolvidas, né, com isso, com a parte da pessoa querer fazer ou se engajar por um longo período de tempo, está ligada à proximidade com outras pessoas. Então, por exemplo, você ir em um grupo, a chance de você continuar é maior. O engajamento social, o que é um grande desafio na pandemia. Então, o que eu vejo é que quanto mais a gente pensa em saúde, a gente tem que entender que a saúde não é tanto só o Michael Phelps, lá o cara atleta. A saúde é você conseguir fazer pequenas coisas durante um longo período de tempo. Então, o Simon Sinek fala muito sobre isso. O que ele fala? Ele fala que se você for para a academia durante vários meses, 20 minutos todos os dias, a chance de você conseguir estar bem, né, fisicamente é muito alta. Só que você não pode pensar que isso é uma coisa finita. Você tem que pensar que é uma coisa a longo prazo. É um jogo infinito, né? Você não sabe quando que você vai ficar com a saúde ok, com tudo em dia. Mas você sabe que se você continuar, vai ficar. Mas se todo dia você olhar no espelho, talvez você não enxergue isso. Né? Então não é finito. E a ideia que você está falando tem justamente a ver com a história do Phelps. Porque o que você está falando é justamente o desenvolver o hábito de fazer isso. Tem um cara que se chama Stephen Geise, que ele escreveu um livro chamado Mini Hábitos. E aí ele conta a história dele lá e ele fala o seguinte, olha, eu queria fazer exercício físico, mas eu ia para a academia, ficava lá 2 horas e não conseguia. Então eu resolvi, vou fazer uma flexão por dia. E aí você pensa, pô, mas uma flexão por dia não salva ninguém, não deixa ninguém sarado. Verdade. Só que essa uma flexão que ele começou a fazer ajudou ele a desenvolver o hábito de fazer os exercícios físicos. Então tinha dia que ele virava e estava deitado na cama. Poxa, esqueci de fazer minha flexão. Ele na cama virava, fazia uma flexão, depois deitava e dormia.
Tinha dia Muito que bom. ele pegava, fazia 10 flexões. Tinha dia que ele pegava, fazia 30 minutos de exercício. Até que isso virou um hábito e ele começou a fazer isso de uma forma recorrente, né? E aí o Phelps, ele tem justamente a ver com tudo isso na história. No livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg, ele Muito conta bom esse a livro. história do Muito bom esse Phelps. livro. E aí ele fala, então você já conhece, né? Ele fala o seguinte, quando o Phelps tinha, sei lá, 11 anos de idade, né, adolescente e tal, pentelho lá, cheio de estripulia, a mãe falou, não aguento mais esse menino. Claro que o Charles Duhigg não contou dessa forma, eu que estou contando. Falou, não aguento mais esse menino, vou colocar ele para fazer alguma coisa. O que será que vai cansar esse menino mais? Já sei, natação. Aí ele levou o menino lá para fazer natação. Só que o treinador, quando olhou para ele, viu que ele já tinha o porte físico de um nadador. Braços compridos, pernas curtas e tronco largo, que é um perfil excelente para um nadador, né? Só que mais do que isso, todos os atletas olímpicos têm um porte físico muito adequado para aquele esporte. Você não vê nenhuma, por exemplo, Daiane dos Santos, né? Ela tem um perfil que é ótimo para ginástica olímpica, né? E por aí vai, um lutador de judô, etc. Exatamente. O caso do Phelps não era este o motivo. Todos os atletas olímpicos têm um perfil físico, né, adequado. Mas ele percebeu também, o treinador percebeu que o Phelps tinha muita vontade, muita garra. Ele era um cara muito empenhado. Mas também não é isso que transforma um nadador em nadador olímpico, quebrador de recordes, porque para ser um atleta olímpico você tem que ter muita dedicação, aguentar treinos de 6, 8 horas por dia, é muito intenso. O que diferenciou então o Phelps de todos os outros nadadores e que está conectado com tudo isso que a Júlia falou, né, sobre a conexão do corpo com a mente, de hábito, é que todo dia, depois do treino, o treinador virava para o Phelps e falava assim, ótimo, agora vá para casa e assista a fita. Naquela época, né, tinha a fita VHS, que era o que a gente usava para assistir filme, né? Hoje é Netflix. Mas não era uma fita real. Quando o Phelps chegava em casa, antes de dormir, ele sentava e fazia o quê? Um tipo de meditação. Ele fechava os olhos e visualizava todo o processo de uma competição. Ele se preparando para a competição, colocando a roupa, fazendo aquecimento, fazendo alongamento, subindo em cima da bancada lá para pular, ouvindo um apito, pulando, caindo na água, sentindo o frio da água no corpo, nadando, fazendo a virada, nadando de novo, chegando, tirando o óculos assim e vendo no placar. Michael Phelps, campeão. E ele passava esse filme mental na cabeça dele todos os dias antes de dormir e logo no dia seguinte ao acordar. E aí ele ia fazendo isso todo dia, né? Exatamente. Tem casos também de pessoas que estavam com... Tem até um documentário na Netflix, eu não estou lembrando o nome, mas fala exatamente sobre o poder da mente e sobre o corpo. Falando sobre pessoas que tiveram lesões, então são lesões que eles estavam acamados, e eles começavam a fazer um processo de meditação voltado para aquela cura, vamos dizer assim. E tipo assim, isso, lógico, né? Guardadas as devidas proporções, e o cara contando sobre o processo dele. Então, tem também algumas histórias, né, relacionadas com processos em que a mente é muito mais forte que o corpo, em algum sentido, que é, por exemplo, militares. Militares passam por processos de extremos, né? De atividade física extrema, de treinamentos brutais. E existe um livro que relata esses processos e ele fala que quando estava prestes, tipo assim, todas as vezes que ele estava prestes a desistir, ele falava assim, não, o meu corpo aguenta um pouco mais, a minha mente que não está deixando, então, quando o corpo parar, é que eu vou parar. E ele nunca parava. Exatamente por quê? Porque se a mente ainda estava funcionando, ele conseguia fazer o corpo dele ir além do que ele achava que poderia. Então, assim, é legal ver essa interação, a gente consegue ver bastante. O Ricardo, ele está com um problema na conexão, e vamos deixar para a gente poder
disponibilizar para o pessoal as aulas de ginástica laboral? Ok. Pode ser? Claro. Ah, Luiz entrando. Luiz é minha sócia também. Ela faz aí parte da minha empresa, né, da Consi, e ela trabalha também com essa interação de processos de meditação usando a aromaterapia. Então, a gente faz alguns processos dentro das empresas usando a aromaterapia para estimular um pouco mais essa meditação. Estava falando aqui, Luísa, para a gente poder disponibilizar para o pessoal um acesso, né, Ricardo, ligado à ginástica laboral da nossa empresa. Quem sabe a gente não deixa o link no YouTube, né, porque a gente já está chegando no horário da... Isso, beleza, eu mando lá. Eu mando depois por e-mail para o pessoal que se inscreveu. Luísa, você quer comentar alguma coisa? Ei, Ricardo, aí, pessoal, Júlia, vamos deixar o link igual a Júlia falou, né? Infelizmente teve esse problema aí. Depois, Ricardo, a Júlia falou um pouco do trabalho que a gente faz nas empresas também. Eu tenho feito uma técnica de meditação nas indústrias, principalmente. Então, tem quebrado o tabu, né, gente? Porque você pegar o peão da fábrica, o pessoal que está lá direto com máquina, muitas das vezes, né, as pessoas falam assim, não, eles não vão parar. No entanto, as experiências de campo que nós temos é que eles estão parando e o rendimento desses funcionários tem sido muito maior, porque precisa de uma concentração até para evitar, às vezes, um acidente de trabalho. Então, tem dado retorno muito positivo, tanto para a gente, né, que a gente fica satisfeito com isso, quanto para os próprios funcionários. Depois, se a Júlia me permitir, que eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, a gente pode oferecer para vocês uma prática de meditação, se for interessante, para os alunos, para vocês terem aí um gostinho de como que isso funciona. O que você acha, Ricardo? Aí está com o Ricardo. Não, ótimo. Vamos fazer o seguinte, depois eu vou mandar um e-mail lá pelo Simpla para todo mundo que se inscreveu, aí eu passo inclusive o contato de vocês também, aí quem se interessar pode chamar vocês, né? E aí eu mando também o material que a Júlia me passar, encaminho para todo mundo. Combinado. Então, assim, é claro, né, gente? Acho que ficou muito claro, mas é sempre importante a gente fazer a ressalva. Tudo isso que a gente está falando aqui não elimina o cuidado com o corpo de uma forma direta, através do exercício físico. Muito pelo contrário, né? A própria Júlia, fisioterapeuta, ela atua diretamente com isso. Exatamente. Mas é interessante pensar também que nesse momento que a gente está vivendo, de uma série de limitações, as academias vão abrir agora de novo em Belo Horizonte a partir de quinta, né? Mas tem gente que não quer ir por uma questão de segurança. Então, o que fica? É claro, você pode fazer exercício em casa? Pode. Mas é importante pensar que muitas vezes, nesse momento que a gente está vivendo, nossa maior necessidade, a nossa maior demanda é justamente o cuidado com a mente, né? Assim como a Júlia falou. Então, unindo as duas coisas, a gente tem um potencial de resultado muito maior, né? Exatamente. E também, se a gente for pensar, né, se você não puder fazer nada, uma meditação de 5 minutos, né, é capaz de mudar aí o seu dia todo. E fazendo constantemente, pensando aí a longo prazo, pode te ajudar bem. É uma flexão, né, Ricardo? É uma flexão. Exato. Beleza. Muito bem. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente vai caminhando para o encerramento. Quem tiver